para finalizar agora a parte de componentes eletromecânicos, a gente vai ter agora os relés, tá? Alguns componentes mais básicos, o relé de partida. No caso aí, o relé de partida, a gente vai estar encontrando pelo menos 3 tipos de relés, tá? Na linha doméstica. E sendo que a gente só vai estar encontrando esse relés em equipamentos da linha doméstica, tá? Da refrigeração doméstica. No caso, climatização residencial, vocês não vão estar encontrando, ou seja, vocês não vão estar encontrando relé de partida em condensadores de ar de janela nem split. Só vão estar encontrando relé de partida em bebedouros, em freezer, em frigobar, tá? Se tratando aí da linha residencial. Sendo que você pode estar encontrando 3 modelos de relés: o relé PTC, o relé amperiométrico, ou também chamado de relé de corrente magnética, ou então o relé voltmétrico. Tá? Então são esses 3 tipos de relés que vai estar encontrando. A gente vai estudar mais aprofundado cada componente desse, tá? Aqui no material que já deixei aqui o material de apoio que a gente vai estar utilizando, é componentes elétricos da linha doméstica. Como eu falei para você, essa apostila é mais a parte de introdução, tá? É o conceito inicial que vocês vão estar tendo, né, de cada componente do ciclo em si, tá? O mais aprofundado vai ser sempre nos materiais de apoio que eu vou estar colocando para vocês. Como é que funciona o componente um pouco mais aprofundado, como é que se testa o componente, quais são os modelos diferentes de componente, sempre vai ter um material de apoio para se estudar, tá? Essa foi uma opção, né, de quem montou a apostila, deixar sempre ela um conteúdo mais geral, tá? Para que justamente o professor pudesse ter acesso a um material de apoio, né, em que ele pudesse passar para os alunos. Porque senão, se tivesse tudo só na apostila, né, vocês simplesmente iam ler a apostila, iam comprar a apostila e iam aprender sozinho, né? Então não tem como tá, né, tudo só na apostila mesmo em geral, tá? Na única apostila do curso. Então sempre tem um materialzinho de apoio que tem alguns detalhes, né, que não está no livro didático, tá? E esses detalhes de funcionamento, de teste componente, a gente vai estar vendo na próxima aula. De hoje a gente vai finalizar a parte mais introdutória, tá, do capítulo 2. Então aí, qual é a função dele? Esse dispositivo é responsável por permitir a partida no compressor, ligando e desligando o enrolamento do mesmo, né? No contexto dado, na medida em que a corrente elétrica aumenta de intensidade, cria-se um campo magnético no relé que proporciona o fechamento de seus contatos, permitindo que seja energizada a bobina auxiliar do compressor, sendo que ela é responsável pela partida do mesmo. Após o início de funcionamento do compressor, a intensidade da corrente diminui, desta forma o relé abre seus contatos e a bobina é energizada. No caso foi falado aí como seria mais ou menos o funcionamento, a gente pode abrir aqui já o material didático e verificar sobre o que ele está comentando. Que a gente tem aqui, ó, a simbologia do relé, tá? A simbologia aqui do relé ou relé, tanto faz. Aí eu tenho 2 pontos de alimentação, um entrando aqui na entrada de alimentação do relé, que no caso aqui é o linha, tá? Aí eu vou ter aqui o marcha e vou ter o auxiliar. E esses 2 contatos vão estar encaixados nos bornes do compressor. Apesar de eu ter uma ligação aqui física, né, mostrando como se fosse cabos elétricos conectando, mas não existe essa ligação, tá? O relé ou relé, ele é encaixado diretamente nos bornes do compressor, tá aqui ele, ó, desses 3 modelos, ó. Então você encaixa, você faz a ligação elétrica, né, nos terminais, bota o cabo aqui, que é esse cabo que está chegando, ó, aqui, conecta no relé, e simplesmente esse outro lado aqui do relé tem 2 furos onde você vai estar encaixando nos bornes do fusate do compressor, tá? Nos bornes aqui, ó. Tá aqui a imagem do relé, ó, do relé, no caso, conectado diretamente sobre os bornes, tá? Não tem uma ligação de um cabo conectando do relé para o compressor. Então aí no momento que você energiza, que ele está mostrando um interruptor, né? No momento que você fecha aqui esse interruptor, tá? A corrente elétrica passa pelo linha, passa pelo bobinado do marcha, e a outra fase vem por aqui, por esse componente, que é o protetor térmico, que a gente vai estar vendo ainda, e energiza a bobina. Daqui para cá, eu tenho passagem de corrente elétrica? Não tenho passagem de corrente elétrica ainda. Por quê? Por conta que o contato está aberto. O que vai fazer esse contato se movimentar e fechar? Vai ser, no caso, a corrente elétrica que, quando for gerada no campo magnético da bobina desse relé. Repare que é uma bobina aqui, ó.
É um bobinado. Então, quando a corrente elétrica passar por esse bobinado, vai criar um campo magnético fazendo com que esse contato aqui, ó, ele suba, que é um eixo, uma haste, né, do contato. Aí cria um campo magnético atraindo essa armadura para cima. Atrai a armadura para cima que fecha o contato. Fechou o contato, corrente elétrica que estava passando antes só pelo macho, vai vir pelo auxiliar também. Ó. Vindo pelo auxiliar, ela energiza a bobina do auxiliar e gera um campo magnético maior e por conta disso, e mais intenso, né? E por conta disso dá a partida inicial do compressor. Só que quando o compressor atinge a rotação nominal dele, justamente faz com que a corrente elétrica gerada aqui no relé seja baixa, tá? Essa bobina aqui, ó. Começa a gerar uma corrente elétrica baixa que não é mais capaz de manter esse contato em cima, fixado. Então o contato ele desce de maneira aí automática. Lembrando que esse modelo aqui, ele é, lembrando não, que eu não tinha comentado, né? É o relé amperiométrico, tá? É o relé de corrente magnética ou relé amperiométrico, esse tipo de relé, tá? Aí vai ter três modelos: o relé longo, o relé curto e o relé EM. Tá? E no caso aqui na apostila, ele deu a definição de como trabalha, aqui, ó, de como trabalha o relé amperiométrico. Tá? Nenhum dos outros dois relés que eu comentei, que é o relé PTC e o relé voltmétrico, trabalha nesse princípio de corrente elétrica passando por uma bobina em cima do relé. Tá? Nenhum deles trabalha nesse princípio. Isso aqui só se aplica para o relé de corrente magnética. Aí falta ver como é que funciona o PTC, né? Relé PTC, que é composto aqui de uma pastilha de cerâmica no interior dele, e o relé voltmétrico, tá? O relé voltmétrico, aqui. O relé voltmétrico que no interior dele também tem uma bobina, mas tem vários outros contatos, né? Que eu já vou ter o contato aqui 1, 2, 5 e 4, sendo que o contato 4 não tem interligação nenhuma. Como eu falei para vocês, a gente vai ver isso mais a fundo, tá? A característica de cada componente desse. No momento é só para visualizar, né? Entender quais são os componentes que vocês vão estar encontrando nessa linha residencial. Tá? Aí, próximo componente, dispositivo de proteção. O dispositivo de proteção, o mais comum que vai estar encontrando também é o protetor térmico. Tá? Esse é o mais comum que vai estar havendo de proteção. Tem somente ele? Em sistemas mais simples, sim, tá? Em outros sistemas tem outros protetores de dispositivos de proteção também, tá? Nesse sistema mais simples tem só o protetor térmico, que atua como dispositivo de proteção. Proteção contra quê? Proteção contra, aqui que ele diz, ocorra um aumento súbito de sua corrente elétrica ou quando a temperatura do mesmo se elevar a patamares não recomendados, ou seja, contra aumento da corrente elétrica, assim como também aquecimento excessivo da carcaça. Se tiver um aquecimento excessivo da carcaça, ele abre os contatos e desliga o compressor aqui, ó, desligar. Aí vem o conceito, como é que ele desliga o compressor? Aí vem o conceito lá de eletricidade básica que vocês estudaram, né, das ligações em série. É por conta que o protetor térmico está ligado em série com o compressor. Aí a gente tem a ligação dele aqui, ó, que a gente viu agora há pouco. O PT é o protetor térmico. Então, ou seja, uma das alimentações vem numa entrada do protetor térmico e na saída do protetor térmico é ligado para a bobina do compressor. Tá? Então, na saída dele é ligada para um dos pontos da bobina do motor elétrico do compressor. Então, se por acaso tiver aquecimento excessivo na carcaça ou um aumento de corrente elétrica, né, súbito, simplesmente esse contato aqui ele abre. Ele abre contato e impede essa passagem da corrente elétrica para o compressor. Se tiver com problema de oscilação de tensão, né? Ou então se tiver com problema de aquecimento excessivo. Só que ele não mantém desligado. Tá? Ele é como um fusível, só que a diferença é que um fusível ele estoura, né? E ele, uma vez que ele atua, o fusível, você tem que substituir para poder colocar em funcionamento de novo. E o protetor térmico não, ele protege o motor elétrico, mas logo em seguida dá um tempo, né, que de esfriar os contatos deles, ele volta a fechar novamente o contato, tá? Volta a fechar novamente o contato e religando o compressor, mesmo ele não estando às vezes em condições de atuar. Tá? Então, mesmo que não esteja em condições de atuar, ele liga novamente aí o
fecha novamente os contatos. Aqui o contato do térmico. Aqui é normalmente fechado, que é a condição dele. Se por um acaso acontecer alguma anomalia de temperatura ou de oscilação de tensão, esse disco que ele possui aqui, ó, ele se dilata, né? Abrindo os contatos e impedindo a passagem da corrente elétrica. Está aqui o disco bimetálico. Ó. Ele se dilata e impede a passagem da corrente elétrica. Tá? Aí só para caracterizar um pouco mais, a gente vai ter 3 tipos, né? O protetor térmico 3/4, muito utilizado na linha residencial, né? Tanto de climatização como refrigeração. E o protetor térmico 4TM, o protetor térmico tipo RT, vocês só vão estar encontrando esses dois modelos, tá? Em refrigeração residencial. Você não vai encontrar na climatização residencial esses dois modelos de térmico. Esse modelo aqui você vai encontrar tanto na refrigeração como na climatização, tá? Esse modelo de térmico aqui do térmico 3/4. Por que é 3/4? É o diâmetro, tá? Dele que é 3/4, aí chama-se protetor térmico 3/4. Tá? Termostato mecânico possui concepção semelhante à do protetor térmico na questão das chapas metálicas. No caso, o aumento da temperatura dentro do gabinete de sistema de refrigeração dilata o material das chapas metálicas, de modo a permitir o fechamento do contato, permitindo então que a corrente passe pelo circuito e energize o compressor. Posteriormente, assim que é atingida a temperatura desejada, as placas perdem o contato e o compressor é desenergizado. Então, o termostato ele também é um interruptor. Aí a gente vê essa imagem, né, do interruptor, ele está aqui no circuito também que a gente viu. Tá? Esse interruptor, no caso, que atua em função da temperatura. Está aqui ele, ó, em função da temperatura. Por isso que está um T de termostato. Tá? Pega aquele lá que a gente já tinha visto. Aqui, ó. Esse T é de termostato. Então, como é que ele trabalha, o termostato? Ele é um componente que atua em função da temperatura. Se a temperatura alcançar o valor que você regulou no ajuste da haste, o que ele vai fazer? Ele vai abrir o contato. Se a temperatura já aumentou muito com um diferencial que quem define é o fabricante, tá? Ele fecha novamente o contato. Pessoal, como assim um diferencial? É pelo fato seguinte, que o termostato ele vai estar trabalhando numa temperatura de liga e numa temperatura de desliga. Por exemplo, ó, desliga. Ele vai estar desligando na temperatura que você colocou. Então vamos tomar como exemplo um termostato de condicionador de ar condicionador de ar, que você consegue regular a temperatura, né? Então, digamos que você quer que ele desligue quando a temperatura fosse 20 graus, chegasse a 20 graus Celsius, tá? Chegasse a 20 graus. Então, esse é o valor que você quer que desligue o equipamento. Desliga o quê? Que desliga o compressor. O ventilador na climatização continua funcionando. Tá? Então, desliga o compressor a 20 graus. O fabricante, ele coloca normalmente um diferencial. Por que um diferencial? É que ele vai te dizer... Deixa eu só colocar o diff aqui. O diff. Ele vai te dizer que você não tem como ajustar o valor que ele retorna. Tipo assim, eu não posso mandar ele desligar a 20 e ligar a 24. Eu não tenho como fazer isso na climatização. Mas na refrigeração comercial, que é que a gente vai conhecer em próximas matérias, a gente vai ver que a gente consegue fazer para ajustar tanto o valor de liga como também o valor de desliga, se quiser. Tá? De ligar e desligar na temperatura que você quiser, tá? Mas na residencial você não consegue fazer esse ajuste de liga e desliga. Tá? Mas aí o fabricante desses termostatos eletromecânicos, eles podem colocar o seguinte, ó, com diferencial de 6 graus. O que isso quer dizer? Que se ele desligar a 20 graus, ele vai retornar a ligar o compressor quando alcançar uma temperatura 6 graus acima de 20. Então, ou seja, você soma, né? 6 graus acima de 20, 26 graus. Ou seja, ele vai retornar a ligar o compressor quando a temperatura alcançar 26 graus. Então, isso quer dizer que é assim que trabalha o termostato. Tá? Ele trabalha simplesmente ligando e desligando o compressor. Por quê? Porque ele trabalha ligando e desligando o compressor? Porque ele está em série aqui com o compressor. Ele está em série, então por conta disso ele interrompe a passagem da corrente elétrica para a bobina do compressor e com isso ele faz o liga e desliga do compressor. Mas para que ele liga e desliga? Para controlar a temperatura. É para isso que ele faz, ó, controle de temperatura.
É isso que o termostato ele faz. Tá? Controle de temperatura. Aí ele vai desligar na temperatura que você colocou e ligar num diferencial que o fabricante já determinou. Tá? Ele já projeta o termostato dele para um determinado diferencial, tá? de temperatura. Que aí é o fabricante que faz o ajuste para determinar quanto que ele vai voltar a ligar novamente. Tá? Você só tem poder em determinar o valor de desliga. O liga, quem diz, é o fabricante devido ao diferencial. Tá? Então, esse é o termostato eletromecânico. Pressostato. O pressostato, tá? Ele é um componente que vocês só vão estar encontrando em linha, a partir da linha comercial. Apesar de estar falando aqui que é um equipamento muito utilizado, que pode ser encontrado na linha residencial, tá? Mas não é tão fácil de achar. O pressostato só vai ter em equipamentos mais robustos da linha residencial, tá? Equipamentos mais caros, por exemplo, um side by side até pode ter um pressostato, dependendo do lado do modelo, principalmente se caso for importado, tá? Um mini pressostato, tá? Um sistema split, se for um multi-split, pode até ter um pressostato, tá? Que aí vocês ainda vão conhecer a multi-splits, mas a linha residencial mesmo, normal, vocês não vão estar achando o pressostato. O que o pressostato faz? Ele faz o controle de pressão, tá? No sistema. O controle de pressão como? Ele compara, não vou nem falar controle de pressão, tá? Ele faz a comparação, assim é melhor. Porque se falar de controle, dá a ideia que ele é como se ele regulasse a pressão, ele não regula a pressão. Tá? Ele compara o valor de pressão que tem no interior do sistema com o ajuste da escala dele, desse componente. Se por acaso o ajuste estiver acima ou abaixo do valor que você colocou, dependendo do tipo de pressostato, tá? Ele vai pegar e vai desligar o compressor. Então ele é mais um componente ligado em série com o compressor. Só como assim acima ou abaixo? Então qualquer valor que eu ajustar vai desligar. Não, é por isso que eu falei que depende do pressostato. A gente vai ter dois modelos de pressostato. A gente vai ter o pressostato de baixa pressão e o pressostato de alta pressão, porque a gente tem lado de alta e lado de baixa pressão no sistema. Tá? Então, se você tem um pressostato de baixa pressão, o valor que você colocou lá, exemplo, eu coloquei para desligar com 20 PSI, para que o equipamento, se caso atingir 20 PSI de pressão, ele desliga. Então, o que acontece? Como é que esse equipamento, o normal de trabalho dele? O normal de trabalho dele é trabalhar acima de 20 PSI. É 30, 40, 60, tá? É valores acima. Esse é o normal dele. Mas se por acaso começar a cair a pressão, então estiver a chegar em 20 ou abaixo de 20, que aí que é o caso que eu falei que se tiver chegar o valor abaixo do que você ajustou, igual ou abaixo, ele vai desligar o compressor. E é verdadeiro também se você tiver um pressostato de alta pressão. Então, de alta pressão, normalmente, qual é o normal do equipamento? É trabalhar um valor abaixo do valor que você está ajustando, o pressostato de alta. Tá? No caso, se você quer que o equipamento lá, se o normal do equipamento é trabalhar com 200 PSI na alta, então se você está utilizando um pressostato de alta, você vai ter que ajustar para um valor acima de 200. Exemplo, 250, 300, 350. E o normal do trabalho dele é o quê? 200 desse equipamento hipotético. Tá? 200 PSI. Então isso quer dizer que se caso a pressão se eleve e chegue no valor que você ajustou lá, 250, por exemplo, chegou a 250, o que vai acontecer? Vai ser comparado esse valor de pressão do sistema com o valor de ajuste. É igual ou acima? Se for igual ou acima, ele desliga o compressor. Tá? É isso que o pressostato faz. A chave seletora basicamente tem como função selecionar o contato que deve ser fechado. Né? Vocês vão estar encontrando chave seletora mais em condensadores de ar de janela. Tá? Esse é um componente muito utilizado em aparelhos de janela. Tá? A chave seletora. Válvulas solenoide vai estar encontrando principalmente aí no ciclo reverso, tá? São poucas vezes que vai estar encontrando válvula solenoide, vai estar encontrando válvula solenoide em ice makers, né? Em válvulas fabricador de gelos.
tá? Mas em outros equipamentos vai ser mais difícil. Num refrigerador comum, tá? O freezer, ou no condensador de janela, ou um split, que seja só ciclo frio, ciclo refrigeração, dificilmente vocês vão estar encontrando válvula solenoide, tá? São alguns equipamentos bem específicos, vai ter válvula solenoide, isso na linha residencial, sempre lembrando isso para aqueles que já trabalham na área, tá? Sempre friso isso, que quem trabalha na área vai ver muita válvula solenoide na linha comercial, na linha industrial, né? Mas na linha residencial, tá? Você quase não vai estar encontrando válvula solenoide. Timer de degelo, no caso, você vai estar encontrando em refrigeradores com tecnologia frost free, pois ele é responsável por controlar o tempo de atuação da resistência de degelo, né? Que a resistência de degelo ela não está enumerada aqui, mas ela é responsável por fazer o degelo automático do equipamento. Então, quando o equipamento não tem uma placa eletrônica ou um módulo de potência, ou até mesmo tem, mas a placa, o fabricante resolveu não colocar a função lá para controle, né, na placa de potência, eles usam um componente eletromecânico, que é o timer de degelo. Aí o timer de degelo simplesmente vai contar um tempo e vai desligar o compressor e vai energizar a resistência de degelo, tá? Para que ocorra aí o degelo automático do equipamento. Motor ventilador, você vai ter motor ventilador em praticamente todos os frost free, grande parte dos freezers, né? E em todos os condensadores de ar, tanto janela split vai ter motor ventilador. Tá? A diferença é que do refrigerador frost free, vocês só vão encontrar motor ventilador no evaporador. Já nos freezers, vocês sempre vão estar encontrando ou no condensador ou no evaporador, se caso for frost free ou freezer. Tá? E às vezes até mesmo nos dois. Tá? Agora os componentes eletroeletrônicos. A gente vai ter um termostato eletrônico, capacitores e CPU. Sendo que o capacitor, tá, ele nem é por si só, não vai estar somente em componentes eletroeletrônicos, né? Você não vai ter somente na placa. Você vai ter tanto capacitor aqui na placa, né, eletrônica, como vai ter também capacitor que é responsável aí por armazenar cargas elétricas, onde ele vai dar ali ou a partida inicial no compressor, em compressores de alto torque de partida, tá? Ou então ele vai corrigir a defasagem de corrente elétrica. Como assim defasagem de corrente elétrica? É quando você tem um motor elétrico em que a resistência elétrica do bobinado é tão grande que aí você precisa corrigir, tá, a defasagem de tensão elétrica que tem no bobinado. Tá? Aí para justamente fazer essa correção é utilizado os capacitores, ou seja, que se uma vez que o motor estiver em funcionamento, se não tiver um capacitor, e se o motor estiver com carga, ele não consegue manter em funcionamento. Tá? O capacitor é responsável por duas coisas. Primeiro, dar a partida inicial no compressor, principalmente compressores de alto torque de partida, muito utilizado na refrigeração residencial. Tá? E como também climatização vai ter essa condição quando tiver carregado com fluido refrigerante o equipamento. Tá? Então é necessário ali o capacitor. E também a segunda função dele é de manter em funcionamento o equipamento, tá? Para corrigir a defasagem de corrente elétrica do equipamento. Voltando para cá para o termostato, ele simplesmente vai substituir o termostato mecânico, tá? O termostato eletrônico. A diferença é que ele vai precisar obrigatoriamente de uma placa eletrônica, tá? Para fazer esse controle de temperatura. Aí você pensou qual é o controle mais preciso, qual é o dos dois, o melhor termostato? Sempre vai ser eletrônico, tá? Eletromecânico sempre vai ter delay. Então, por exemplo, se você pega um aparelho de janela, tá? Que tenha sistema mecânico e pega um aparelho de janela que tenha placa eletrônica, você vai ver que o consumo de energia ali do aparelho eletrônico, de placa eletrônica, vai ser menor em relação ao mecânico. Tá? Vai ser uma diferença tão grande? Não vai ser grande, mas vai ter uma diferença sim. Por quê? Por causa do controle de temperatura ser mais preciso. Tá? Uma vez que alcançou a temperatura no ambiente, esse termostato eletrônico ele automaticamente já vai verificar a temperatura. Tá? Quase que de imediato ele percebe essa variação na temperatura e já desliga o compressor. Tá? Se alcançou a temperatura desejada. Enquanto que do eletromecânico vai demorar um bom tempo até ele desligar.
Tá? Então, ou seja, o eletromecânico, o termostato eletromecânico, deixa o compressor ligado por muito mais tempo do que é o necessário em relação ao termostato eletrônico. Tá? E sendo que vai ter que encontrar um termostato eletrônico em qualquer equipamento que tenha placa eletrônica. Isso vai servir tanto para refrigerador, bebedoura, parede de janela, split, tá? Tudo. Tudo que tiver placa eletrônica vai ter obrigatoriamente um termostato eletrônico. Em refrigeradores, ele vai ter o CPU, né, que é a unidade central de processamento. Tá? É uma placa eletrônica, onde na placa eletrônica ele vai ter um componente que na verdade o nome é microcontrolador. E no microcontrolador ele vai ter um CPU no microcontrolador. Tá? Então, só aprofundando um pouquinho mais na área de eletrônica. Aqui ele fala de uma linguagem mais mecânica. Né? A gente fala que tem um CPU, só que esse CPU está dentro do microcontrolador, que é um componente da área de eletrônica. Tá? E o que é? É a placa eletrônica que administra o funcionamento do sistema de refrigeração e climatização residenciais. É nela que está a maior parte da eletrônica abarcada no sistema. Lembrando que equipamentos mais modernos tendem a ter mais funções, o que sugere CPUs mais complexos. Para não ficar somente muito abstrato, né, o que a gente leu hoje, apesar de a gente terminar aí o capítulo, a gente vem aqui para o capítulo 3, que ele mostra um diagrama elétrico, que não é ainda a aula de diagrama completo, tá? Mas a gente consegue já visualizar e ter uma noção, né, de como é que esses componentes vão estar no sistema. Então aqui na página 39 a gente tem o exemplo de um diagrama elétrico de um refrigerador. Aqui eu vou ter o plug, é o A, né, que é o cordão de alimentação. Tá? Aqui eu vou ter a placa eletrônica desse refrigerador. Aqui eu vou ter o H e o J. Aí você vem para cá para a legenda, que são os sensores. Ó. Sensor de temperatura de degelo, sensor de temperatura do refrigerador. Eu vou ter dois sensores de temperatura aqui nesse modelo desse refrigerador, que estão conectados onde? Na placa eletrônica. Tá? Esses dois sensores, cada um com a sua função. O sensor de temperatura do refrigerador vai verificar a temperatura interna lá do gabinete e vai ligar e desligar o compressor caso alcance a temperatura ou esteja já um valor acima da temperatura que é do equipamento trabalhar. Tá? E no caso, o sensor de degelo, que aí é o H, é esse aqui, ó, o sensor de degelo, ele vai justamente estar próximo ali ao evaporador. Isso aqui é um modelo frost free. Como é que eu sei que é um modelo frost free? Primeiro, porque ele tem sensor de degelo. Segundo, porque ele tem aqui, ó, uma resistência de degelo e tem um termofusível. Como é que eu sei que é resistência de degelo? Porque tem o OC do lado dele, a resistência de degelo na legenda. Já diz aqui para mim que é a resistência de degelo. Então, esse termostato de degelo, o que vai acontecer? Como esse equipamento é frost free, quando a placa eletrônica vai deixar o compressor funcionando lá, refrigerando lá o gabinete. Quando chegar a um valor de tempo, quando ele vai contar tempo, chegar no valor de tempo, ele vai pegar, vai desligar o compressor e vai energizar essa resistência. Né? E vai desenergizar lá a alimentação que vai para o compressor. Qual é a alimentação que vai para o compressor? A alimentação aqui no caso é desse contato. Tem o contato aqui 10, né, que vem para cá para o protetor térmico. Vem para cá para o térmico e tem a alimentação do contato 3. Qual é que está na placa? A que está na placa é o 3, porque a do 10 está direto aqui. Ó. Ele tem já um ponto de alimentação diretamente na bobina. Ele precisa do outro ponto de alimentação. Qual é o outro ponto de alimentação? O outro ponto de alimentação é o 2. Ó. O 2 entrou na placa e a CPU, né, vai pegar e vai determinar o momento que ele vai fechar o contato, um relézinho que tem na placa que vai alimentar esse contato 3, que vai energizar aqui o motor ventilador juntamente com o compressor. Tá? Então, momento que a placa desliga o compressor, então voltando para o degelo, momento que a placa desliga o compressor, tá? Ele alimenta a resistência de degelo. E se por acaso a essência por acaso já descongelar tudo, quem que vai desligar a essência de degelo? É a placa, mas através de quem? Através do sensor de degelo. O sensor de degelo vai verificar que já alcançou uma determinada temperatura no compartimento do evaporador, tá? E simplesmente vai lá, manda esse sinal para a placa vai lá e desenergiza o contato 1.
desligando a resistência de degelo. Pô, mas se por acaso der um problema em quê? Se der um problema nesse sensor de degelo, ou se der um problema que a placa ela não manda desligar a resistência, o que vai acontecer? O que vai acontecer é que essa resistência vai ficar ligada direto e vai aquecer, que pode até mesmo chegar, né, a pegar fogo lá no interior do equipamento. Então, para evitar esse tipo de situação, o que o fabricante coloca? Ele coloca um termofusível. Aqui é o componente N, que esse sim é um fusível, né? Só que no caso ele não é por corrente elétrica, é termo, né? É por temperatura. Se chega a um valor de temperatura muito alto lá no compartimento do evaporador, o que vai acontecer? Ele vai abrir o contato, ele estoura o filamento dele, ele abre o filamento dele, né? E impede a passagem da corrente elétrica aqui, ó, para a resistência. Aqui permanece energizado, porque ou foi problema na placa ou foi problema no sensor, que não enviou o sinal que era para desligar a resistência, tá? Então aqui vai permanecer, mas aqui ele cortou a alimentação. Ele corta porque eu preciso da fase 10, que é aqui, ó, do 10, e eu preciso do 2. Quem é que manda o 2? É a placa. Então preciso chegando aqui, ó, se for 220, fase. Se for 127, fase e neutro, né? Preciso estar chegando aqui fase e neutro em cada lado aí da resistência de degelo, tá? Se porventura a placa ou o sensor apresentar problema e não desligar a resistência, quem desliga é o termofusível. Aí vindo para cá a gente tem o motor ventilador, que vai estar trabalhando toda vez que o compressor ligar. Por quê? Como é que eu sei que o compressor e o ventilador vai trabalhar toda hora que o compressor estiver ligado? Pelo fato de eles estarem alimentados no mesmo contato, que sai da placa, o contato 3. É por isso que eu sei que vai ser ligado. Aqui eu tenho o K, que é o termostato, que vai estar ligado aí, tá? Esse K, não, termostato não, desculpa, esse K é o da lâmpada, tá? Cadê o K? Interruptor, tá aqui, ó. Esse K é o da lâmpada, o P é o da lâmpada do gabinete interno, tá? Do gabinete interno aí do equipamento. O termostato é o sensor de temperatura, tá? É o J aqui, tá? Tô falando besteira. Porque a simbologia do termostato é assim também, né? Simplificando ela, pode ser feito dessa maneira, tá? Por isso que eu falei termostato. Mas o termostato do equipamento é um sensor eletrônico de temperatura. O termostato eletromecânico foi substituído pelo sensor de temperatura, tá? Aqui o K é um interruptor de porta. Toda vez que você fecha a porta, ele abre o contato, desliga a lâmpada. Toda vez que você abre a porta, ele abre o contato, liga a lâmpada, tá? A lâmpada interna lá do refrigerador. Aí aqui eu vou ter o protetor térmico, um relé e porventura pode ter também um capacitor, tá? Que vai todos eles aqui, ó. No caso, o protetor térmico vai estar ligado em série com a bobina, com os dois pontos comuns da bobina do compressor. O relé vai estar ligado em série com a bobina de marcha, tá? O relé vai estar ligado em série com a bobina aí de marcha. E é isso. A gente vai estudar mais a fundo o diagrama elétrico, tá? Quando a gente vê a maior parte dos componentes. Conforme a gente for vendo os componentes, a gente vai começar vendo vários diagramas elétricos, tá? A gente vai estudar um pouco melhor do funcionamento. Aqui a intenção acabei até explicando além, né, do que era para explicar, até avançando na verdade a aula de diagrama, tá? Porque a intenção era só mostrar os componentes ligados, tá? Mas acabei me empolgando aqui e falando um pouco do diagrama, tá? Mas é isso, a gente vai ver os componentes interligados todos aí no circuito aí de refrigeração, tá? Então, bons estudos aí. Qualquer coisa, só perguntar no fórum.